O brilho surgiu antes mesmo que eu conseguisse distinguir o rosto dele. A lâmina apareceu de repente, como se tivesse brotado da própria escuridão, erguida na altura do meu peito. O pouco de luz que escapava de um poste velho e trêmulo fazia o metal cintilar, como um relâmpago frio suspenso no ar. O vento carregava um cheiro misturado de ferrugem, suor e asfalto molhado, vestígios de uma garoa que tinha caído horas antes. Ele estava tão perto que eu podia ouvir a respiração curta, pesada, com aquele som de quem não sabe se está nervoso ou excitado pela situação. Os ombros dele estavam tensos, o corpo levemente inclinado para frente, como um animal prestes a atacar. A mão que segurava a faca tremia de um jeito estranho. Não de medo, mas como se tivesse pressa. "Entrega", disse num tom seco, sem erguer muito a voz, mas o suficiente para deixar claro que não estava pedindo. Olhei rápido ao redor. A rua estava morta. As casas, com portões fechados e cortinas corridas, pareciam ter se recolhido. Postes apagados mais adiante formavam manchas de sombra, interrompidas apenas pelo ponto de luz amarelada sobre nós. Nenhum carro passava. Nenhuma porta se abria. O eco distante de um cachorro latindo era o único som além da nossa respiração. Ele avançou um passo. Eu recuei meio passo, calculando o espaço entre nós, sentindo o frio subir pela espinha. Meu corpo queria correr, mas minha cabeça sabia que não havia para onde. À direita, um portão de ferro alto, trancado. À esquerda, um beco estreito demais para entrar sem virar as costas para ele. Atrás de mim, a rua seguia vazia, mergulhando na escuridão. A faca estava a pouco mais de meio metro do meu corpo. O corte da lâmina parecia brilhar com uma vida própria. Podia imaginar a sensação do metal frio encostando na minha pele. Senti minha respiração mudar, mais controlada, mais calculada. Meu coração, no entanto, batia tão forte que eu podia jurar que ele ouvia. "Não quero machucar", ele disse, e um sorriso curto, quase debochado, cruzou o rosto. Era mentira, eu sabia. Ele sabia que eu sabia. Fiquei parado, observando seus olhos. Não piscavam. Ele queria que eu acreditasse que não havia saída, que já estava vencido. Mas eu via pequenas brechas. O jeito que a lâmina estava levemente apontada para baixo, a distância da perna dele em relação à parede, o espaço mínimo entre seu corpo e o meu. O poste piscou de novo, lançando uma sombra distorcida no chão. Aquilo me deu a medida exata de onde ele estava, e de onde eu poderia estar em 2 segundos. Meus dedos se fecharam discretamente, prontos. O ar ao nosso redor parecia mais pesado, como se até o vento esperasse para ver o que ia acontecer. Ele respirou fundo, preparando o próximo passo. Eu também. E no instante em que seu braço começou a se mover, ninguém na rua imaginava o que veria em seguida. Minha mão esquerda agarrou o punho dele com toda a força que consegui reunir. O movimento foi rápido, preciso e instintivo. Torci para baixo e para fora, sentindo os ossos e tendões cederem sob a pressão. A faca escapou da mão dele e caiu no asfalto com um som metálico seco, reverberando pela rua vazia. Antes que pudesse reagir, empurrei-o com o ombro contra a parede mais próxima. O impacto ecoou pelo corredor estreito de prédios, misturado ao grunhido de dor que ele soltou, abafado, como se não quisesse demonstrar fraqueza. Seus olhos mudaram. Onde antes havia arrogância, agora só havia surpresa e medo. Ele tentou recuperar o equilíbrio, mas estava encurralado. O poste, ainda piscando, revelava cada detalhe. A testa suada, a respiração acelerada, o maxilar contraído como se mordesse palavras que não tinha coragem de dizer. A faca estava a poucos passos de nós, caída de lado, refletindo o pouco de luz como se ainda fosse perigosa. Mas agora, no chão, ela parecia menos ameaçadora e mais simbólica. Um troféu provisório do que acabara de acontecer. Senti passos distantes. Olhei rápido e vi ao fundo uma cortina se mexer. Um rosto apareceu na janela por alguns segundos, apenas para sumir como se tivesse medo de se envolver. Mais à frente, uma senhora de vestido florido parou no portão, a mão na boca, imóvel. Ela não gritou. Ninguém gritou. O silêncio era quase sufocante. O agressor tentou se mover para o lado, mas minha mão ainda pressionava seu peito contra a parede. Ele desviou o olhar como se esperasse clemência. Não dei. Meu corpo estava firme, cada músculo pronto para reagir se ele tentasse qualquer coisa. Um som breve quebrou a imobilidade, o de seu tênis raspando no chão, virando levemente, deixando à mostra um cadarço solto. A cena parecia congelada em pequenos detalhes. O calçado torto,
O suor descendo pelo rosto dele, o poste piscando em intervalos irregulares, a faca imóvel no asfalto. Não havia mais ameaças, nem palavras. Apenas aquela pausa densa, como se o mundo tivesse apertado um botão de pausa. O ar parecia mais frio, o cheiro de metal e suor mais intenso. Até o cachorro que latia ao longe havia se calado. Eu respirei fundo, tentando manter o controle. Não era hora de perder o foco. Se eu baixasse a guarda, mesmo por um segundo, tudo poderia mudar de novo. Mantive os olhos nele, firmes, para que entendesse que a situação havia se invertido. Ele respirou fundo, derrotado, os ombros finalmente caindo como bandeiras murchas. A rua parecia ouvir essa respiração pesada, como se estivesse atenta ao último ato. Foi nesse instante que percebi. Ninguém se aproximava, ninguém tentava intervir. Todos estavam presos na mesma tensão que eu. Era um silêncio tão absoluto que me perguntei se algum dia aquele lugar voltaria a ser como antes. A rua ficou muda. E nunca mais foi a mesma.